Afonso, obrigado a todos. Hoje, no nosso oitavo seminário de integração Fé-Ensino, nós, pelo jeito, estamos privilegiando muito, né, o pessoal das letras, né, e vamos ter uma palestra de encerramento também com esse alinhamento com a literatura e tudo mais, mas não é só de letras e literaturas que vive a integração Fé-Ensino, todas as áreas. E, para provar isso, nós vamos agora ter uma sequência de apresentação, começando pela a professora doutora Gina Abdala, tá? Eu vou aqui apresentar rapidamente, vai ser a palestra, o primeiro trabalho a ser apresentada. Ela é enfermeira pelo NASP, tem mestrado em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana, doutora em ciências pela USP, né? Pela Universidade de São Paulo, e atualmente é nossa docente no mestrado profissional de saúde. Tem vários coautores, eu vi pelo menos um dos coautores aí do trabalho, mas depois a professora Gina pode apresentar todos os coautores, não é? E então ela será o primeiro trabalho apresentado. Como os trabalhos serão em seguida, eu aproveito para apresentar o segundo trabalho, que será apresentado, então, pelo professor Francisco Carvalho e pela Deise Carvalho. O professor Francisco ele possui graduação em teologia, não é? Pela Faculdade Adventista da Bahia, e tem licenciatura em pedagogia, história pela Universidade Paulista, tem mestrado em ciências da religião, doutorado em ciências da religião pela Universidade Federal do Juiz de Fora. Então, é uma pessoa muito experiente, um professor que nós temos o privilégio de ter aqui no NASP. A professora Deise Carvalho, tá? Inclusive tem uma grafia igual a minha esposa, né? Deise com Y. Ela é mestre em educação, psicologia da educação pela PUC São Paulo, especialista em psicopedagogia clínica institucional pela UNASP, possui graduação em pedagogia e também tem várias linhas de pesquisa ligadas à área da educação. Então, esse será o segundo trabalho. E, finalmente, o terceiro trabalho que foram submetidos será um trabalho de uma pesquisa que eu fiz sobre o próprio NIF, sobre percepções, e que já vou falar a seguir o terceiro trabalho. Depois disso, nós teremos um pequeno intervalo, tá? Depois dessas apresentações, tá? E vamos voltar esse intervalo 15 minutos para a gente poder tomar água, fazer um alongamento, com a mesa redonda 1 e a mesa redonda 2, que serão em simultâneo, das 10h45 às 11h30, e finalmente teremos, direto dos Estados Unidos, o professor e pastor Júlio Leal, tá? Que vai nos falar, então, na palestra de encerramento. Professora Gina, a palavra está contigo. Eu faço questão aqui do NIF de fazer esse tom mais acadêmico, só justificando novamente, porque muitas vezes a gente convive tanto uns com os outros que a gente esquece o percurso acadêmico, né, de grande valorização que nós precisamos dar. Muitas vezes até valorizamos pessoas de fora e não damos credibilidade às pesquisas e às coisas que os nossos doutores têm feito aqui dentro da casa. É importante isso, na minha visão, para que a gente não precise buscar fontes outras, né, além da que nós já temos aqui dentro dos nossos estudiosos. Professora Gina, a palavra é contigo. Ok, bom dia a todos. Tudo isso começou com uma brincadeira, né, no nosso grupo, e aí foi só aumentando, e graças a Deus a gente conseguiu produzir alguma coisa da nossa ansiedade com relação ao stricto sensu. Eu parabenizo o pastor doutor Afonso pela sua palestra, que foi muito interessante. Hoje, né, virou uma epidemia, né, essa questão das minisséries, e a gente vê o quanto que é difícil saber filtrar o que é bom, reter o que é bom e separar aquilo que não presta. Bom, o nosso grupo faz parte aqui o professor doutor Elias Porto, a professora Maria Disse, que está com a gente aqui hoje, o doutor Fábio Marco Alfieri e 2 alunos do mestrado. Então, nós escolhemos esse título, que é a Integração Fé, Ensino e Aprendizagem no Stricto Sensu, é um relato de experiência. Nós temos aqui uma introduçãozinha, para a gente um desafio muito grande poder inserir a integração fé-ensino dentro do stricto sensu, porque nós temos praticamente todos os nossos alunos são profissionais, já trabalham em várias áreas, tem diversas localidades, nós temos alunos do Brasil todo,
e eles têm as suas culturas, né? Cada um com a sua cultura diferente. Mas nós vamos, então, tentar passar aqui o que nós tentamos fazer para obter esse resultado positivo dentro dessas disciplinas. Nós temos aqui, só revisando a nossa missão, né, que nós temos a missão de educar no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e para a excelência no serviço a Deus e à humanidade. E a nossa visão é ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos seus elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional dos nossos egressos. E um dos objetivos do NASP, que está no PDI nesse quinquênio, é promover a integração entre os diversos ramos do saber, bem como a integração entre ciência e a fé. Então, a gente percebe que é uma dificuldade muito grande, mas nós pensamos de uma maneira bem simples de como nós poderíamos fazer isso dentro do mestrado aqui em profissional em promoção da saúde do NASP. Nós escolhemos aqui 2 disciplinas, né? Nós somos professores, todos nós 4 somos professores nessa disciplina, estilo de vida, qualidade de vida na promoção da saúde, que tem o objetivo de reconhecer a importância de um estilo de vida saudável para uma melhor qualidade de vida pessoal, profissional e também no meio ambiente. E a segunda disciplina é Filosofia Cristã de Saúde, elas casam muito bem, que trabalha aí a proposta filosófica que orienta as práticas naturais para promover a saúde integral. E nós fizemos, então, utilizamos a metodologia do estudo do meio e a resolução de problemas. São dois métodos, né, importantes e que podem ser aplicados ao estricto senso e que para nós foi bem útil, bem interessante para sintetizar essa questão da integração fé e ensino. E os alunos tinham 2 tarefas. Uma delas era fazer um relatório de uma visita técnica realizada numa clínica naturista em algum lugar do Brasil. A gente achou assim, estávamos ainda em pandemia, né, final de pandemia, mas nós tínhamos uma certa facilidade de visitar essas clínicas, porque nós temos alunos em Manaus, alunos em São Paulo, alunos no Rio de Janeiro, e em cada local nós temos, é incrível como estão aumentando as clínicas naturistas. E a segunda tarefa deles era fazer um planejamento próprio da mudança de hábitos baseado no resultado do estudo do Q8RN, é um questionário de 8 remédios naturais que foi validado pela professora Dirce e eu, e no grupo da pesquisa Reis, lá no mestrado. Essas são algumas clínicas que eles poderiam visitar: Centro de Vida Saudável Preventiva em Salvador, a Clínica Spa Vida Natural em São Roque, a Clínica Rituale no Rio de Janeiro, a Clínica Spa do Cevisa, o Lifestyle Center da Serra do Cipó, em Minas Gerais, a Clínica de Vida Saudável em Caruaru, na Bahia, que também tem uma escola de profetas lá, o Centro de Vida Saudável do Amazonas e também a Clínica do Valo Velho, em São Paulo. Então, a gente tem várias clínicas, em todos esses lugares nós temos alunos do mestrado em promoção da saúde. E a outra tarefa seria eles fazerem uma investigação através do questionário 8 remédios naturais. Hoje nós já temos esse questionário, foi validado pelo nosso grupo de pesquisa, ele já está aí na língua português, inglês, espanhol, francês, e agora estamos fazendo uma versão em árabe para ser também colocada no site, para atingir as populações de fala árabe aqui no Brasil, principalmente os imigrantes sírios e libaneses. E que resultados nós encontramos? Nós tivemos aí um retorno de 21 relatórios desses alunos e nós observamos vários resultados positivos, né? Os alunos amaram a experiência, eles ficaram pelo menos 15 horas nessas clínicas, observando os tratamentos, observando cada detalhe que era visto e sentido, né? Alguns deles participaram de alguns tratamentos, e eles demonstraram que algumas clínicas têm tratamentos semelhantes, né, como a hidroterapia, trofoterapia, exercícios físicos, ingestão de alimentos naturais, a utilização da luz solar, temperança, o ar puro, descanso e confiança em Deus. Por outro lado, eles observaram que elas têm algumas diferenças de acordo com a cultura de cada região. Por exemplo, algumas clínicas têm a sua própria horta, além dos 8 remédios naturais, eles utilizam cuidado sobre os bons relacionamentos e também a prática da caridade e do amor. Nós percebemos que os alunos eles se tornaram mais engajados com a responsabilidade de transmitir o conhecimento que eles estavam adquirindo dentro da clínica para passar para outras pessoas, fazendo aí a prática da educação em saúde. Também eles constataram de forma explícita o planejamento de Deus para com as suas criaturas, que é perfeito. Eles perceberam também as mudanças nos pacientes que estavam nessas clínicas internadas, mudanças físicas, mentais, sociais e também espirituais.
Nós observamos também que houve eles perceberam dentro das clínicas uma abordagem muito sutil e respeitosa com relação à espiritualidade. É lógico que nós não fazemos, né, o proselitismo, não é feito esse proselitismo dentro das clínicas, mas eles perceberam que o corpo é o templo do Espírito Santo. E é bem interessante que nós temos alunos, não só adventistas, nós temos alunos católicos, nós temos alunos da Igreja Batista, temos alunos, inclusive, muçulmanos, e então foi muito assim, foi uma tarefa bem interessante a visita deles, né, sobre a questão de observar essa importância de cuidar de si mesmo, para dar exemplos aos outros, principalmente no termo da confiança em Deus, que é o que eles julgavam mais importante com relação aos 8 remédios naturais. Eles também consideraram essa experiência como uma experiência única, porque não era aquela questão de só ficar na parte teórica dentro da sala de aula, mas eles foram até essas clínicas e puderam, então, perceber que é um investimento para salvar vidas, né? E para eles foi um divisor de águas para perceber a importância da saúde, também para melhor compreender a vontade de Deus para a vida deles. E que isso poderia influenciar não só na dimensão física, mas também mental, social e espiritual. Quanto ao plano de ações que a gente pediu para que eles fizessem, né, com relação às mudanças no próprio estilo de vida, nós percebemos que todos eles tinham, né, assim como todos nós que estamos aqui participando desse seminário, temos alguma coisa para melhorar. Vários deles fizeram várias mudanças durante o semestre, alguns perderam até 6, 8, 9, até 17 quilos. Então, foi assim, uma experiência muito boa, né, para todos eles, nesses 4 meses da disciplina. E os remédios que eles mais sentiram, os princípios que eles mais sentiram dificuldades é com relação à nutrição e também à prática de exercícios físicos regulares. Mas eles afirmaram que precisam de ter perseverança, resiliência e confiar em Deus para fazer essas mudanças. Então, todos eles reconheceram que a gente precisa dessa ajuda divina para a mudança dos hábitos. Alguns mencionaram também a questão espiritual. Nós tivemos alguns alunos no mestrado que estavam afastados da igreja e que retornaram devido a essa visita, devido a essa conscientização sobre a importância dos 8 remédios naturais e voltaram, começaram a frequentar a igreja novamente. Eles consideraram a tarefa como um agente motivador para sair do comodismo e também da inércia, aumentando a disposição, né, com relação à prática desses hábitos e também menos sentimento de depressão. Nós passamos por uma fase de pandemia que foi muito difícil, com muitos alunos tendo depressão, alguns querendo até desistir do curso, e a gente percebeu que isso foi uma motivação para continuar e fazer, então, essas mudanças. E como considerações finais, nós temos aqui que o IFE, né, a Integração Fé, Ensino e Aprendizagem no Estricto Sensu, é uma tarefa que deve ser pensada, planejada e executada com intencionalidade, sob a guia do Espírito Santo. E nós queremos repetir novamente nessa experiência com os próximos alunos, remanejando as datas, né, com antecedência, marcando com cada clínica, e também pretendemos implementar essa experiência futura para que ela seja muito real na vida de cada um deles. Como vantagem, nós citamos aí o feedback positivo desses alunos nos relatórios, e vários deles já estão com o propósito de implantar centros de influência de saúde em algumas cidades. Temos alguns alunos que procuraram o mestrado por estar engajados nesses centros de influência. E como limitação, nós citamos aí o desconforto, né, de adaptar os horários, porque são todos profissionais, todos trabalham em seus serviços aí seculares, alguns deles, e nós não conseguimos fazer também a avaliação final da bioimpedância e do Q8RN. Mas a gente pretende aí implementar essa disciplina com relação a isso. Nós temos aqui conosco, não sei se o Norton já conseguiu entrar do mestrado, eu acho que ele não está aí ainda, né? Mas o Norton, ele é um dos alunos que presenciou, que a gente teve... O Norton está aqui, sim. Ah, está? Norton, você quer acrescentar, então, aí os seus 3 minutinhos? Eu deixei para que ele participasse. O Norton, nós temos só 1 minuto, viu, Norton? Mas ele é um aluno, ele não é da nossa igreja, mas ele teve a oportunidade de visitar uma dessas clínicas, e eu queria que ele participasse. Então, qual foi a visão que ele teve com relação a isso? Ok, estou aqui, Gina. Posso falar? Sim. Não sei se a câmera está me pegando, mas não precisa da câmera, né? Pode ser a mesma fala, não é isso? Estamos lhe vendo bem, Norton. Pode falar. Vendo e ouvindo bem.
Pois não, eu fiz essa visita, né? Desculpa, Norton, eu só queria apresentar o Norton, ele é um dos alunos do mestrado profissional, ele é médico e psiquiatra lá em Belo Horizonte, ele visitou a Serra do Cipó, a clínica do CER na Serra do Cipó. Exatamente, eu fiz a visita através, né, da disciplina já citada pela professora Gina, essa visita a uma clínica de vida saudável aqui na Serra do Cipó, em Belo Horizonte. A ideia era justamente passar por essa experiência, né, e poder vivenciar, digamos assim, o uso dos remédios naturais numa clínica, né, de vida saudável, e daí né, tirar, digamos, o que a gente, dessas observações e dessa vivência, o que a gente poderia aprender em relação à promoção da saúde com a proposta adventista, né? E qual não foi a minha surpresa, que ao entrar lá, eu verifiquei, né, que através dos pacientes que eu conversei, através das pessoas que trabalham na clínica, tinha um médico, uma nutricionista e também os auxiliares de vida natural, né? A minha surpresa maior recaiu, na verdade, sobre um dos remédios naturais, que é a confiança em Deus, porque eu observei que os pacientes que chegam na clínica, né, iniciam o tratamento, é oferecido para eles um aconselhamento espiritual, um aconselhamento bíblico, né, e que, digamos, que é voluntário, que eles aceitam ou não esse aconselhamento, mas praticamente 100% deles concordam, e a observação que eu fiz é que esse ambiente, né, de espiritualidade cristã oferece para os pacientes uma tranquilidade, uma reflexão maior, uma capacidade assim de contemplativa, né, e de tranquilidade, que ajuda, colabora muito com o tratamento que eles almejam, né, ali com os 8 remédios naturais. E, ao lado dessa proposta, existe lá nessa clínica de vida saudável, né, de estilo de vida, uma escola missionária que recebe pessoas do Brasil inteiro para treinar justamente os terapeutas naturais. Moram lá durante um período que varia entre 6 meses a 1 ano. E a presença dessa escola missionária e desse projeto, onde a confiança em Deus tem um marco, né, importante no cuidado com a saúde, com a vida saudável, eu pude, então, experimentar isso, vivenciar isso durante 1 dia e meio e sair de lá com uma impressão muito boa, né, dessa experiência, e fiz esse relato para a disciplina de qualidade de vida. Eu acho que a consequência disso, que é importante citar aqui, é que isso passou a ser, né, importante na minha própria vida. E, nesse exato momento, eu estou modificando o meu atendimento como profissional, como psiquiatra, e incluindo outros profissionais da área de saúde para trabalhar comigo, com uma visão assim, mais ampla de oferta de serviços com relação a esse aprendizado que me influenciou, né, a oferecer essa clínica de medicina integrativa, né, onde essa visão, né, de vida saudável vai estar presente com certeza. É isso o meu relato. Muito obrigado. Obrigada, doutor Norton. Eu só queria dizer que o professor Norton, o doutor Norton, ele conheceu os ensinos de Ellen White lá nessa clínica e ele começou a ler qual é o livro mesmo? É Ciência do Bom Viver, não é isso, Norton? Ele começou a ler e já foi Isso mesmo. passado para ele toda a coleção dos livros de Ellen G. White, né? Para ele ler sobre saúde. Então, assim, foi muito legal essa experiência. O livro sobre o caráter que me chamou muita atenção também. Mente, caráter e personalidade. Exatamente. A professora disse? Eu gostaria de destacar também que, na disciplina de Filosofia Cristã de Saúde, o Norton ele foi
um dos apresentadores, né, onde essa disciplina ela foi criada com o objetivo exatamente de situar os mestrandos, os alunos do mestrado, na nossa cosmovisão bíblico-cristã. Então, um dos apresentadores aí foi o Norton. Ele trouxe para os novos alunos ingressantes, o que significou para eles, para a turma dele, para ele principalmente, ter visitado essa clínica. Então, ele contribuiu também com a disciplina de Filosofia Cristã de Saúde. Parabéns, Norton. Obrigado, professora Tina, obrigado, doutor Norton, Dirce, todos os professores e doutores. Realmente, eu já li o trabalho sobre 8 QRN, né? Não, Q8RN. Questionário, 8 remédios naturais. Exatamente. E quero agradecer. Isso mostra que a integração fé-ensino ela se faz em diferentes perspectivas, e essa da saúde é fundamental no ambiente universitário, né? Muito obrigado. Temos tempo ainda para apenas uma pergunta para a professora Gina, né? Avançamos um pouco mais no tempo dela, infelizmente. Só uma pergunta assim bem pontual. Alguém teria alguma pergunta sobre o trabalho deste grupo maravilhoso aí do mestrado profissional em saúde? Bem, certamente podem fazer ao longo das nossas sessões aqui no bate-papo. Eu só queria acrescentar, viu, professor Francisley? Já que não tem pergunta, o profissional médico e hoje é responsável pela clínica na Serra do Cipó fez o mestrado com a gente também, que é o Dr. Guilherme Sens. Então, assim, muito interessante, ele é um grande missionário na área médica e ele hoje é o coordenador médico, né, o responsável técnico médico da clínica. Então, é bem interessante a divulgação, a multiplicação dessa área aí, para a honra e glória de Deus. Amém. Obrigado, professora Gina. É muito importante que a gente saiba que existe no NASP uma área ativa de integração fé-ensino através da saúde, não é? Nós podemos partilhar isso com os nossos alunos também. Bem, sem mais demora, eu vou passar, então, a palavra para o professor Francisco e a professora Deise para apresentar o trabalho deles agora no nosso seminário. Por favor, professor Francisco e professora Deise. Ok, bom dia, vocês me ouvem? Sim. Ok, então. A professora Deise estava aqui comigo ao lado e, nesse momento, teve que dar uma saidinha para deixar a filha ali no Clube de Aventureiros. É bem capaz que ela me acompanhe aqui na parte já dos finalmente. Vou compartilhar aqui, também preparei aqui alguns slides, apenas para a gente se situar na apresentação dessa temática. Acho que já aparece aí também para vocês, né? Isso, estamos vendo muito bem. Obrigado. Muito bem, então tenho acompanhado aí os últimos seminários, né? Tenho justamente indicado a importância de nós nos reunirmos, né? Da gente a cada vez mais nos aprofundar nessa temática da integração fé e ensino, que agora, né, vem balizada pela questão da aprendizagem. O que a gente vai compartilhar com os colegas é também um relato de experiência ocorrida na disciplina Ciência e Religião do curso de Pedagogia da Unidade da Vila Matilde, né? Experiência essa que, por ter sido exitosa, eu tenho, de alguma maneira, também compartilhado com as outras disciplinas dos outros cursos. Mas, para que a gente colocamos como tema geral metodologias ativas, né? E a tecnologia no ensino religioso, no caso, o ensino religioso no ensino superior. Então, aqui eu apresento o resumo, né, no qual eu indico que nas matrizes curriculares dos cursos de graduação, a gente tem uma disciplina cada semestre, já conhecida da maioria de nós. No entanto, para a disciplina Ciência e Religião, que foi ofertada no terceiro semestre do curso de Pedagogia, no ano de 2020, nós tivemos a proposta de utilizarmos as metodologias ativas e também uma epistemologia para o ensino religioso, com base na ciência da religião aplicada ao ensino religioso, para que estes estudantes pudessem também produzir conhecimento
e fazer com que esse conhecimento pudesse circular. E, para isso, dentre as propostas de produção de conhecimento, nós compartilhamos com vocês duas que são de produção de história em quadrinhos e produção de podcasts, né? E como referência teórica, além desses que eu estou falando, além dessas terminologias que eu estou utilizando, o professor João Décio Passos, da PUC São Paulo, ele já estuda a questão do ensino religioso confessional há algum tempo, né? Tem algumas indicações muito interessantes, bem como o professor George Knight, nesse livro que o professor Afonso compartilhou aí com a gente, Mitos, em que ele faz uma breve discussão sobre a questão da função intelectual do ensino religioso. Então, esse foi um pouco do panorama que nós utilizamos na disciplina de ensino religioso, ciência e religião. Então, como introdução, a gente tem algumas questões apenas para a gente relembrar aquilo que baliza um pouco a disciplina, lembrando que no contexto confessional estamos preocupados com vários objetivos que vão também para além da questão da confessionalidade, mas uma formação ética, social e moral dos estudantes. Esse é um estudo da professora Inácio Borges, que ela estuda as disciplinas de ensino religioso no sistema presbiteriano. Também nós temos a disciplina e as suas diretrizes institucionais, conforme está elencada aí, que tem justamente como objetivo contemplar, né, a disciplina Ciência e Religião, as visões de mundo e as relações da Bíblia com a ciência. O professor Sérgio Junqueira, da PUC Paraná, ele também adensa uma discussão sobre algumas possibilidades epistemológicas da ciência da religião aplicada ao ensino religioso, assim como o grupo da PUC São Paulo. E nesse contexto, nós decidimos, então, promover uma discussão teórica, utilizando o professor Ian Barbot, que ele localiza pelo menos 4 posturas acerca da relação ciência e religião, e nós focamos justamente numa delas, que é o diálogo, né? A possibilidade desse diálogo entre ciência e religião. E dessa maneira, os estudantes foram, então, envolvidos numa metodologia ativa, né? E a gente dividiu o percurso metodológico daquele semestre em duas partes. Uma parte mais teórica, né? E uma parte prática que nós denominamos de produção acadêmica, né? Produção de conhecimento. Então, ao longo dessa primeira parte, a gente foi discutindo textos, artigos, cases, né? A gente estava ali no auge, não necessariamente no auge, mas estávamos envolvidos com o período da pandemia. Alguns grupos foram fazer pesquisa de relação ciência e religião e toda a discussão que teve na mídia. Outros grupos foram pesquisar a gripe espanhola a partir do periódico denominacional que nós temos, localizado com os anos de 1916 a 1918. No entanto, 2 grupos se destacaram, que foram os grupos que produziram história em quadrinhos e podcasts. Então, se tivemos um momento mais teórico, né, nós depois fomos convidados, juntos com os estudantes, a mobilizarmos esse conhecimento da disciplina Ciência e Religião para produzir conhecimento, para fazer circular conhecimento. Um momento muito interessante foi quando nós promovemos a leitura do livro do professor Rodrigo Silva, Eles Criam em Deus, né? Que são biografias de cientistas e que dialoga com a fé criacionista. Então, os estudantes, a partir da leitura desse livro, produziram uma resenha crítica, né, do livro, e um outro grupo, né, um dos 2 grupos que nós acompanhamos e propusemos a atividade de história em quadrinhos, eles mobilizaram conhecimento a partir da leitura do livro, a partir dos momentos teóricos, e aí entraram nesse site, o Pixton, e a partir dali começaram, então, a criar história em quadrinhos. Então, um grupo ficou incumbido de produzir uma história em quadrinhos baseada na perspectiva do diálogo ciência e religião. Então, um desses grupos escolheu uma das biografias apresentadas no livro do professor Rodrigo Silva. Aqui não está muito boa a visualização, mas aqui foi a parte final desse grupo. Inclusive,
Eles apresentaram naquele congresso que nós tivemos em 2020, Congresso Internacional de Experiência e Investigação, eles apresentaram, então, essa história em quadrinhos. E o interessante é porque, para produzir uma história em quadrinhos, há todo um conjunto de repertório, de conhecimento que eles precisam mobilizar, também da área das linguagens, da comunicação, e como isso se alinha com a proposta de você fazer circular um tipo de conhecimento que dialoga ciência e religião, né? Então, a gente está dialogando fé, ensino, mas também aprendizagem ativa e produção de conhecimento. Então, esse foi um dos grupos que se destacou. Um outro grupo produziu podcasts. Então, nós fizemos alguns podcasts piloto, né, para que eles pudessem, então, a partir do uso de alguns aplicativos, pudessem expandir. A estudante Tamires Raskine, inclusive, hoje ela está com a faculdade, ela trancou a faculdade porque ela está como missionária voluntária em um dos países do continente africano. Então, ela se destacou muito porque ela apresentou o podcast Ciência e Religião, e para isso ela foi convidando alguns professores dessas diversas áreas que estão elencadas aí: arquitetura, biologia, ciência da religião, comigo, enfermagem, história da ciência, literatura, pedagogia, psicologia, saúde pública e teologia. Então, o viés dela era fazer o seguinte: como que, a partir dessas grandes áreas de conhecimento, nós podemos dali extrair um diálogo entre a ciência e a religião. Foi bastante interessante, eu até vou compartilhar aqui, que depois terminou a gente publicando isso nas plataformas. Esse aí é um vídeo que apresenta essa publicação do podcast Ciência e Religião no Spotify. Acho que, se não estou enganado, pelo menos 13 áreas foram contempladas, né, com pessoas especialistas na área. Então, por exemplo, a arquitetura, nós tivemos a participação da professora Rosane, na época coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da capital. Na área de Biologia, Ciência e Religião, na área da Biologia, o professor Antenor. Eu também auxiliei na área da Ciência da Religião. A professora Vivian, enfermeira, então nós tivemos o podcast Ciência e Religião com a área de conhecimento da enfermagem. Então, essa é a publicação da área do Spotify. E o bom de utilizarmos a metodologia ativa e também a tecnologia é que a gente também, a partir de alguns aplicativos, a gente consegue ter conhecimento de algumas métricas, né? E utilizando esse aplicativo Anchor, a gente consegue, então, encontrar algumas maneiras de perceber como que há essa circulação e essa divulgação desse conhecimento. Aqui eu vou também dar um play aqui nesse... É um vídeo bem pequeno. Como que eu tiro isso daqui da frente? Pois assim. É só apertar? Arrasta. Ah, sim. Tá, ok, eu vou só clicar aqui. Esse é o aplicativo que foi utilizado para criar os podcasts. Então, aí a gente consegue saber a visualização deles. Nós já tivemos pelo menos 140 audições, né? Ele foi ouvido, tem aí esses gráficos, os principais podcasts. Os mais ouvidos, né? Os mais ouvidos, né? Aí as áreas, o Spotify, uma boa parte deles ouvem pela plataforma do Spotify. Também aí os dados da idade das pessoas que ouvem os podcasts Ciência e Religião. E o nosso tempo está bem curtinho, mas isso já está disponível nas duas plataformas, né? Do Spotify, que é a mais ouvida. Muito bem, então, quanto reflexões finais acerca dessa disciplina ministrada na unidade da Vila Matilde, a gente pode indicar o seguinte, que a confessionalidade que marca o ensino religioso, né, no contexto da educação adventista, é claro, tem toda a sua fundamentação teórica de uma concepção própria nossa, né, de uma cosmovisão
cristã mais adventista, preconizada pela denominação, mas também a gente tem esse desafio de dialogar com as demandas, né, da educação no momento contemporâneo. Então, nós precisamos fazer com que a disciplina seja dinâmica, né? Que ela não seja algo estático que vai se reproduzindo numa metodologia ao longo do tempo. Por outro lado, né, essa experiência indica para nós como que os estudantes eles passam dessa condição de observadores, né, de uma prática que às vezes é muito professoral, muito tradicional, para se engajar nessa experiência científica, para pesquisar, para produzir conhecimento, e também como isso os afeta na sua experiência religiosa, né? Porque eles também se tornam agora agentes ativos dessa mobilização, dessa discussão da relação ciência e religião numa perspectiva do diálogo. Por outro lado, nós também, professores, somos transformados, impactados, porque a gente deixa esse lugar de aquele que domina o conteúdo para ser aquele que vai mediando os processos, né? Facilitando a aquisição e também a elaboração de conhecimento. E gosto muito da fala do professor George Knight, quando ele estuda a questão do ensino religioso, justamente no livro Mitos na Educação Adventista, que ele diz que, às vezes, a gente reduz um pouco a perspectiva do ensino religioso e esquece essa função intelectual do ensino religioso, que aqui pode ser entendido como essa produção de conhecimento. Então, de uma maneira breve, essa é o relato de experiência que a gente tinha aqui para partilhar. Aí estão as referências, no entanto, o texto está já disponível no Even, né? Para que a gente possa depois compartilhar com os colegas. Enfim, agradeço a atenção. Obrigado, professor Francisco, professora Deise, por essa apresentação. Eu fiquei feliz quando recebi o trabalho de vocês, porque o trabalho de vocês, para mim, é um exemplo do meu discurso, que une a parte de integração, fé, ensino e aprendizagem com a parte da didática, né, da inovação didática. Muito interessante esse trabalho. E nós temos aí um tempinho, 5 minutos, para 2 ou 3 perguntas. Eu sei que, certamente, a comunidade acadêmica do NASP tem alguma pergunta ao Francisco e à Deise sobre esse trabalho, né? Eu acabei de colocar aí no bate-papo aqui o link do Spotify, tá? Enquanto ele falava, eu fiz uma buscazinha ali no Spotify, já coloquei o link aí, e vocês podem, então, ver. Não é um trabalho pequeno, não, tá? É um trabalho muito relevante. Professor Afonso, acho que levantou a mão. É isso? Sim. Doutor Francis Lê, rapidinho, só para parabenizar o pessoal aí, o doutor Francisco, que realmente o aspecto do professor de religião intelectual é muito significativo. A salvação não exclui a intelectualidade. Deus fez mais com os intelectuais do que com os não intelectuais. E quando alguém não era intelectual, quando se diz lá que Deus capacitou-os, que transformou-os em intelectuais. Então, e como os jovens hoje eles têm uma carga muito forte, né, de intelectualidade, que às vezes a gente pensa que não tem, mas os auditórios antes da pandemia de Karnal e companhia eram lotados por jovens. Então, o jovem vindo para a sala de aula e tendo uma aula de religião na perspectiva da intelectualidade é muito, muito, muito significativo. Parabéns pelo trabalho e também por aquilo que o professor Francis Lê falou sobre o trabalho de vocês. Alguma pergunta mais? Algum contributo? Eu gostei muito do trabalho deste casal, tá? Parabéns. E espero que sirva de exemplo, que seja um relato de boas práticas, né, de integração fé-ensino através da inovação didática, tá? Muito, muito interessante mesmo tudo isso, tá? Alguma pergunta? Só para terminar, professor, esses estudantes também nós levamos ao ENAIC, né? E também há alguns outros eventos da área acadêmica, inclusive agora, por fim, já foi aprovado como publicação de um capítulo de um livro organizado por uma editora na área de ensino religioso, que não é não confessional, mas que
aborda o ensino religioso de uma forma geral, deve sair nesse primeiro semestre ainda. É Só isso para aí. compartilhar. Muito bem, parabéns novamente. Fico feliz. Eu lembro do trabalho de vocês ali no Congresso Internacional de Investigação e Experiência Educativa. Eu acho que o trabalho do Francisco e da Deise é um exemplo de boas práticas que deveria contagiar todas as nossas práticas acadêmicas no NASP. Tá? Mais alguma pergunta? Algum contributo? Bem, não havendo, vamos fazer a última apresentação antes do intervalo, tá? E, por sinal, será minha mesmo. E eu gostaria de ser bem pontual. O nosso intervalo está previsto para as 10h30, tá? Não vou atrasar, nem que eu tenha que correr muitos slides aqui. Eu peço licença para não colocar em tela cheia, colocar assim em miniaturas, como vocês estão vendo, tá? Eu acho que todos podem ver bem. E eu vou cronometrar o meu tempo aqui para que, quando o relógio tremer aqui, eu saber que eu tenho que me calar. Então, o meu trabalho tem a ver com as percepções e experiências sobre integração fé, ensino e aprendizagem. Eu estou aqui como único autor que está apresentando, mas, na verdade, esse é um trabalho que tem a participação direta e indireta da professora Creriane, do professor Henrique, do professor Moisés Sanches e do professor Fábio Darius, toda a equipe do NIF, tá? Esse é um trabalho muito sobre... Porque uma das funções da gente é propor ações, propor formações sobre integração. E você não pode propor ação e formação sem fazer pesquisa. Então, a ideia que nós tivemos lá atrás foi criar uma escala, um questionário sobre essas duas dimensões, percepção e experiência. Percepção tem a ver com o pensamento, com a teoria, o que é que pensam os professores do NASP, o NASP São Paulo, o NASP Engenheiro Coelho, o NASP Hortolândia, o NASP EAD e etc. E a educação adventista, porque nós já aplicamos essa escala também na educação básica, tá? Hoje nós vamos só apresentar para vocês o do ensino superior. É uma dimensão sobre o pensamento. E o que a gente pensa, não é? A nossa cosmovisão, poderia acrescentar essa palavra aí, cosmovisão, influencia, mas todos sabemos, a nossa praxe, a nossa prática, na nossa ação, na nossa experiência sobre isso. A questão de pesquisa é qual a percepção e experiência dos professores e líderes da educação adventista sobre integração fé, ensino e aprendizagem. Muitos dos nossos professores são também líderes, né? Coordenadores de curso são líderes, não é? Representantes de turma são líderes, diretores, etc., são líderes da educação adventista aqui no NASP. Só relembrando, sobre o que é integração fé-ensino, um professor cristão que promove a integração fé-ensino tem estes elementos, tá? Eu não vou ler exaustivamente, só para que vocês, numa passada de olhos aí, possam perceber que nós estamos alinhados com estes propósitos. Não é? Um professor cristão que faz integração fé-ensino é aquele que aprende com o mestre, tá? Que ele exerce a sua profissão como uma forma de ministério, tá? Ele é responsável diante de Deus, ele tem um preparo cuidadoso, não só acadêmico, dos seus conteúdos, mas também didático, e mais ainda sobre integração fé-ensino, que é um terceiro elemento que ainda é mais desafiador, não é? Eles são bons profissionais, eles sabem lidar com a mente humana, sempre conta com o auxílio do Espírito Santo, então, e tem sólidos princípios, né? Espirituais, morais, tá? E ele torna-se um exemplo, então, de temperança para os seus alunos. Esse é o ideal do professor que faz integração fé, ensino e aprendizagem. Do lado do aluno, nós queremos formar alunos com lealdade a Deus, caráter íntegro, equilibrados emocionalmente, não é? Que saibam usar os 8 remédios da natureza, né, professora Gina? Capacidade de fazer escolhas e tomar decisões, pensamento crítico e reflexivo, não dá para fazer isso sem ter saúde plena, não é? Consciência aos princípios e normas do mundo, né? Do mundo secular e também nas normas de Deus, vivências das leis de saúde, relacionamentos saudáveis, responsabilidade, comprometimento, solidariedade, é tudo isso que nós queremos desenvolver quando a gente fala de integração fé, ensino e aprendizagem. E os princípios da educação adventista estão fundamentados não só sobre essas duas listas, mas principalmente na nossa missiologia, que é educar para a eternidade, que é levar as pessoas aos pés de Cristo para uma vida melhor. Quando a gente pensa em universidade, a gente pensa em
nesse tripé, né? Qualquer universidade pública pensa em ensino, pesquisa e extensão, mas nós temos um quadripé. Nós temos um terceiro que é tão importante que eu destaquei em vermelho, e esse é o nosso lema aqui no NIF, tá? Do Núcleo de Integração Fé, Ensino e Aprendizagem do NASP, tá? Que tem por objetivo construir conhecimentos e promover a excelência da educação, dos princípios educacionais da educação adventista, baseado na Bíblia, no Espírito de Profecia, tá? Tem a ver com missão, Apocalipse 14, 6, as mensagens angélicas e tudo mais. Bem, o NIF, o ano passado, nós criamos a Escola NIF, né? A Escola NIF está disponível, vocês podem se matricular sempre que tenham oportunidade, nas minhas palestras, nas escolas adventistas, tudo mais, está lá disponível. Inclusive, lá tem um curso só até agora, mas é um curso sobre integração didática. Lá nós discutimos, por exemplo, neste curso, sobre quais são as barreiras para a integração fé, ensino e aprendizagem. Nós discutimos lá 3 ou 4 barreiras. Dou foco neste aqui porque tem a ver com o âmbito desse seminário, de construir uma cosmovisão. Ou seja, um professor que faz integração fé, ensino, ele tem domínio do conhecimento. Veja, o trabalho da professora Gina, do Francisco, da Deise, que foram apresentados até agora, mostra isso, domínio do conhecimento, essa bola amarela, domínio pedagógico do conhecimento e domínio pedagógico e tecnológico do conhecimento, tá? Mas tem esse terceiro elemento aqui nessa bola vermelha, que tem a ver com sabedoria espiritual e conhecimento revelado, tá? É por isso que isso é um grande desafio. Em fazer integração fé-ensino não é algo trivial, tá? Neste curso também da Escola de Integração Fé-Ensino, em termos de fundamentação teórica, nós falamos de tipos de relações entre fé, ensino e aprendizagem. Nós falamos nessa escadinha, tá? Baseado no livro do Bardot e também na interpretação do pastor Adriano Miller, e depois com alguns acréscimos de pensamentos que vocês já vão ver a seguir. É muito importante compreender isso, porque senão você não vai compreender a escala que eu vou mostrar a seguir, né? Você pode perceber, em termos de percepção, a integração fé, ensino e aprendizagem como em conflito. A fé está em conflito com o ensino, assim como a ciência está em conflito com a religião. Uma visão de independência, não estão em conflito, mas cada um é 2 ramos diferentes que andam em paralelo e nunca se cruzam. Pode ter uma visão de diálogo um pouco mais elevado, mais favorável, e uma visão de integração plena, tá? Nós escrevemos um e-book, tá? Que vai sair pela Unaspress, tá? Para sair agora no início do ano, mas está lá uma versão prévia na Escola NIF, vocês podem acessá-lo. Quando a gente pensa nessa escada, tudo que nós queremos fazer no NIF é levar os professores a subirem a escada. Ora, subir escada requer energia. Ninguém faz integração fé-ensino de forma automática. Nós estamos vivendo num mundo de pecado. É necessário gastar energia, tá? Porque nós estamos no grande conflito. Ninguém faz integração fé-ensino sem intencionalidade. Gostei da palavra que a professora Gina colocou nas conclusões do trabalho. Intencionalidade. Sem intencionalidade e muita intencionalidade e muita oração e guia do Espírito Santo, nós não conseguiremos fazer inovação didática para a integração plena. O perigo é descer essa escada, ladeira abaixo, tá? Eu criei mais 2 degraus para facilitar a aplicação, uma visão didática. Como vocês sabem, o meu doutorado é na área de didática, né? Didática das ciências, didática da química, e eu sempre penso em termos de didática. Como é que a didática pode ajudar, não é? E nessa visão que eu estava mostrando para vocês, esses 3 elementos mais seculares, né? Esses 2 azuis e esse amarelo, têm a ver com elementos da didática, onde nós temos acrescentado aqui a integração fé-ensino, e isso torna o desafio ainda maior. Quando a gente pensa no diálogo, em termos concretos, como é que a gente vai fazer integração fé-ensino usando essa ferramenta do diálogo entre a fé e o ensino? Através de conceitos, por exemplo, diálogo das semelhanças de conceitos. Conceitos morais, éticos, toda profissão tem essas dimensões éticas e morais. Então, nós poderíamos nos apropriar dessa dimensão ética e moral que qualquer profissão que nós ensinamos tem, para começar o diálogo entre fé e ensino, tá? Mesmo que você seja um professor da mais técnica das disciplinas do NASP, né? Cálculo
cálculo 2 em matemática, alguma coisa assim, tem sempre dimensões conceituais e você pode exercer diálogo na sua prática didática intencional sobre integração fé-ensino. Também sobre os métodos, tá? Ou seja, você pode fazer diálogo no questionamento metodológico, em termos... Foi isso que o Luiz e a Deise fizeram, que a professora Gina realizou, esse diálogo em termos de objetividade, subjetividade, análise lógica, metáforas e modelos, tão próprio da literatura, por exemplo. Então, são caminhos palpáveis de fazer integração. Mas, veja, nós estamos ainda no degrau do diálogo. Nós podemos avançar mais adiante. E esse avançar mais adiante tem a ver com integração. E eu estou sugerindo neste trabalho 2 níveis de integração. Um de intencionalidade. Todas as palestras que você já escutou, como eu, muitos anos, né? Eu nasci na igreja e tal. Quando a gente fala de integração fé-ensino, a gente fala de elementos pouco palpáveis, né? A vida espiritual do professor aos pés de Jesus. Qual é a ação exata que eu tenho que fazer? É orar mais, estudar mais a Bíblia? Isso dá grandes efeitos. Mas eu tenho que ter intencionalidade. Ou seja, quando a gente fala de integração, a sugestão didática aqui é intencionalidade. Embora seja uma experiência pontual no processo de ensino, não é somente uma interação. É uma sequência didática ousada e intencional. Uma forma de interpretar os conteúdos, não somente a inclusão de temas da fé no ensino e na aprendizagem. Então, quando eu faço uma sequência didática intencional, eu estou testando essa integração de forma intencional em 2 aulas, que não tem aquela preocupação de eu fazer isso o semestre inteiro. E nesta vontade de fazer o semestre inteiro, eu acabo não fazendo nunca. Então, é feito alguém que faz fisioterapia para aprender a andar, ou reaprender a andar. Ele mede os passos para depois andar automaticamente em todas as aulas de forma plena, né? E a integração holística tem a ver, sim, com o ensino, a estruturação do ensino pela fé, e não somente inclui a fé no processo de ensino-aprendizagem. Existe uma integração sistemática e plena quando você pensa na integração holística plena, né? Seria o último degrau lá em cima. Esse trabalho ele tem, por metodologia, uma natureza mais quantitativa, embora nós aplicamos um questionário ano passado aos nossos professores do NASP, o NASP São Paulo, Hortolândia e Engenheiro Coelho, e EAD, naturalmente, um questionário com questões fechadas e abertas. Aqui nessa apresentação eu só vou mostrar as questões fechadas, que são 2 escalas, uma escala de percepções e escala de experiências. A escala de percepções tem 20 questões, elas foram divididas em blocos de 5 questões, cada 5 questões tem a ver com uma dessas dimensões. As primeiras 5 são frases variáveis que têm a ver com uma visão de conflito entre fé e ensino, mais 5 de independência, vocês entenderam, né? Diálogo e integração. Quando a gente vai estudar cada um desses blocos, por exemplo, nós percebemos no primeiro bloco que a maioria concorda, tá? Ou discorda como nós esperávamos que elas concordassem ou discordassem. Nesse caso, em sala de aula, o foco deve ser no conhecimento científico, que é contrário ao conhecimento religioso. A maioria, como vocês podem ver, não é? Nós estamos falando aqui de 95% concorda ou concorda totalmente, mas existe sempre um pequeno, que eu estou destacando em vermelho, um pequeno percentual, aí um pouquinho maior do que 2%, que discordam disso ou estão em dúvida, né, sobre isso. Nesta fé, acredito que a fé e o ensino estão em conflito. Você pode perceber também esse pequeno percentual de pessoas que têm dúvidas ou concorda que a fé e o ensino estão em conflito, tá? Estamos falando de professores universitários do NASP Tricampo. E aqui temos uma outra frase, e assim por diante. Eu não vou ficar frase por frase, tá? Depois vocês podem ler isso no trabalho completo e refletir melhor sobre as conclusões. Quando a gente estuda essas 5 primeiras variáveis, que é uma escala de conflito, a gente percebe
que esta última variável é que tem uma maior dispersão, né? As crenças religiosas oferecem um quadro mais amplo de significado na vida profissional. Toda vez que eu tento relacionar as crenças religiosas com a vida profissional, vocês vão ver isso em outras frases mais adiante, há sempre ali um aumento do percentual de pessoas que estão em cima do muro, sem ter uma opinião formada, ou que verdadeiramente discordam disso, né? Na verdade, quando a gente quando nós fizemos o estudo de confiabilidade interna, né, usando o alfa de Cronbach, foi tirando essa quinta frase que nós obtivemos um valor de alfa acima de 0,7, que mostra grande confiabilidade na escala, na nossa escala, tá? Então, esse índice 0,8 aqui, que vocês estão vendo aqui, foi tirando, então, essa quinta variável, tá? Deixando só as 4 primeiras variáveis. Bem, nós não vamos fazer isso uma por uma, só para que vocês possam perceber que essas escalas, essa é uma escala de independência, por exemplo. Eu destaco aqui a frase 9, a Bíblia e a natureza são 2 livros que podem ser lidos no processo de ensino, não é? E aí você já aumenta a flutuação de pessoas que têm dúvida, né? Que estão ali sem opinião, ou mesmo que discorda que a Bíblia e a natureza são 2 livros que podem ser lidos no processo de ensino. Não é? O que é que significa isso? Temos que aprofundar mais sobre isso. A consistência interna ou a confiabilidade dessa escala de independência do nosso alfa é alto também. Aqui a escala de diálogo, a mesma coisa. Nós temos um alfa que valida essa escala, e também de integração. Eu estou indo muito rápido porque eu estou olhando o relógio, tá? Nós temos aqui um alfa excelente, tá? Eu tenho vontade de ficar lendo cada uma dessas coisas que eu destaquei aqui em amarelo, discutir longamente com vocês, mas isso aí daria uma palestra enorme e não é o caso, até poderíamos discutir os motivos de cada um deles. Mas vamos para outra escala, tá? A outra escala é a escala da experiência. Nós fizemos 30 variáveis. A escala de percepção foram 20 variáveis, né, agrupada em 5, naquelas 4 dimensões. A escala de experiências, 30 variáveis, tá? Com uma grande consistência interna, tá? Um alfa de Cronbach acima de 0,9, tá? E nós agrupamos essas 30. Basicamente, o que é que essa escala de experiência pergunta? Nessas 30 variáveis. Como é que você pratica ou acha que pratica a integração fé-ensino? Você pratica através de atos pessoais no seu devocional, no seu relacionamento com o aluno, no seu exemplo de cidadania, no seu relacionamento social com o aluno? É assim que você pratica a integração fé-ensino-aprendizagem? Fazendo visitação aos alunos, orando com eles, ajudando financeiramente os seus alunos? É assim que você vê a integração fé-ensino? Ou você vê a integração fé-ensino da maneira didática, não é? Em termos de inovação, ou através das influências que você faz na vida acadêmica e profissional, dando ênfase na moral, na ética da vida acadêmica e profissional? Ou isso é um problema da instituição, né? Dos professores de religião, do ensino religioso, das capelas, das semanas de oração, e etc. Tá? Então, nós agrupamos isso, ainda estamos em estudos, esses agrupamentos não têm sido assim triviais, né? Por exemplo, a variável 1, 5, 9, 16 e 23 nós agrupamos nesta dimensão do pessoal devocional. O propósito da minha vida é dedicar tempo e vida em favor dos meus alunos. Costumo partilhar o meu testemunho de superação, felicidade verdadeira e assim contagiar meus alunos, né? Minha experiência de integração fé-ensino e fé, né, é praticada por meio dos devocionais realizados nas aulas. Então, nós não temos tempo aqui, eu vou... todos esses agrupamentos, com exceção desses 2 primeiros, tem um alfa bem baixo, né? Nós estamos estudando para saber qual dessas variáveis não tem consistência interna suficiente, talvez diminuir o número dessa escala, é uma escala muito grande, embora que a escala total ela tenha um alfa de Cronbach muito elevado, acima de 0,9. Mas quando a gente começa
agrupá-lo nessas dimensões da experiência, tá? E eu vou aproveitar aqui, vou para o final, por exemplo, para mostrar essas duas variáveis, que é a última, que é minha experiência de IFE, integração fé, ensino, aprendizagem, é praticada por meio dos devocionais realizados pelos colegas da pastoral. Então, não é por mim, é pelos colegas, não é uma tarefa minha. Minha experiência de integração fé, ensino é praticada por meio da semana de oração da instituição, tá? E aí nós vemos aqui se as pessoas... Veja, uma grande distribuição. Você, diferente dos outros, você não tem ali uma grande concordância e tal. Talvez seja problema da escala, de falta de compreensão e etc. Nós estamos estudando isso, tá? Tanto é que o alfa, a consistência interna, nós temos só 2 variáveis também, isso pode estar influenciando estatisticamente. Para a conclusão, é muito importante, e nós no NIF, tenhamos condição intelectual de construir esses pensamentos e fazer um observatório das nossas percepções e das nossas ações sobre integração fé, ensino. Senão, nós corremos o risco de perder a nossa identidade de educação adventista. Se nós não tivermos, repito, um observatório, uma maneira de medir constantemente qual é a percepção e a experiência. A percepção conduz a uma experiência. Se você não tem uma percepção clara sobre isso, você vai ser impactado na sua experiência, nas suas ações, na sua praxe, em termos de integração fé, ensino. Então, as principais conclusões que o estudo dessa parte quantitativa, porque tem a parte qualitativa, que inclusive estou tendo ajuda do do Luiz Gabriel, que está aqui online conosco, tá? Que é o monitor do NIF também. Nós temos discutido a parte mais qualitativa, essa mais demorada. Tanto a escala de percepção e FIA, como a de experiência e FIA, tem índices satisfatórios de confiabilidade interna, tá? Com alfa de Cronbach acima de 0,7, como diz a literatura. A maioria dos professores do ensino superior do NASP tem uma percepção alinhada aos princípios de integração fé-ensino. Tá? Isso é uma boa conclusão, nos tranquiliza em parte. Tem alguns pontos ali que eu não toquei, mas que acendem uma luzinha amarela. Não é vermelha ainda, mas é amarela. Existe um percentual pequeno de professores que têm dúvidas ou visão não alinhada declaradamente aos princípios de integração fé-ensino-aprendizagem. E é normal isso. Nós agregamos muitos professores não adventistas, não têm a sua cosmovisão, e é perceptível que tenhamos esse percentual. E, finalmente, sobre a outra escala, a escala de experiência, não existe uma visão clara sobre as ações para integração fé-ensino e aprendizagem na prática docente. Quando a gente olha aquelas 30 variáveis de maneira global, é isso que a gente tem a sensação no nosso estudo até agora, tá? Principalmente nos âmbitos didáticos, institucionais, acadêmicos e profissionais, em comparação ao pessoal devocional e relacional com os alunos. Então, eu tenho se eu pudesse resumir aquelas 30 variáveis, talvez resumisse em 2 grandes blocos. Coisas que eu faço para a integração fé-ensino e coisas que a instituição faz. Ou seja, não é responsabilidade minha, é responsabilidade do outro, não é? E mesmo aquelas que eu penso em fazer, não existe uma visão clara sobre essa minha prática na docência dos alunos. E aí vamos levando a vida o melhor que a gente pode em termos de integração, fé, ensino e aprendizagem. Então, é importante que se perceba que nós precisamos continuar estudando, tá? E eu estou encerrando agora, para nós irmos para o intervalo, a não ser que tenha alguma pergunta sobre esse trabalho. Quero agradecer a atenção de vocês, mas é importante a gente perceber, então, a importância de a gente continuar monitorando, fazendo um observatório constante sobre as percepções e as experiências e promover experiências de boas práticas de integração fé, ensino e aprendizagem na nossa instituição, sendo um exemplo para toda a educação adventista. Muito obrigado pela atenção e fico disponível para perguntas aí, 1 minutinho antes da gente ir para o intervalo. Professora Gina, isso. Eu quero parabenizar aí, eu sei que é um esforço, nós fizemos a validação do questionário do Q8RN, foi muito difícil, a gente demorou 5 anos para fazer isso, mas valeu muito a pena, a gente vê os frutos hoje, né, de várias universidades já estão usando o questionário,
E, assim, a minha pergunta, aquela que deu alfa de crombo abaixo de 7, talvez seja porque a pergunta está negativa, não é isso? Falta... Teria Professora que Gina. alinhar do menor para o maior todas as questões para ter uma avaliação positiva no final, né? Isso. E também tem uma espécie de validação que a gente faz em que você fixa, por exemplo, você tem um padrão do que é a integração fé-ensino, qual seria a sua aplicação, quais seriam as ações, o que a pessoa pensa, o que não pensa, faria o padrão e tem uma maneira de fazer uma fixação dessas questões. A gente teve um problema muito grande, por exemplo, os 8 remédios naturais, que elas misturavam. Então, questões que eram lá da temperança vinham para a alimentação. Só que a gente queria seguir o padrão certinho da alimentação. Da Karen White preconiza, né, nos 8 remédios naturais. Então, nós descobrimos uma maneira de fazer isso pela validação policórica, em que você fixa aquilo que você quer fixar para que ela não fique dançando nas suas devidas classificações. Então, foi uma vantagem muito grande a gente ter feito essa... E aí, realmente, a gente conseguiu deslanchar no questionário. Então, é só uma sugestão aí, se precisar fazer alguma coisa desse tipo. Tá bom. Professora Gina, muito obrigado. Nós estamos começando ainda esse processo de análise. Inclusive, nós queríamos aumentar a nossa base de dados, porque isso influencia também. Nós temos 123 questionários respondidos, né? Uma boa validação implica uns 300 a 400 questionários respondidos. Nós fizemos com 500 e pouco, 504 mais ou menos. O mínimo você é tem uns como 300. fazer, de acordo com a quantidade de perguntas. Se você tem 30 perguntas, teria que ser pelo menos 10 de cada, né? Equivalente a 10 pessoas por cada pergunta. Então, seriam uns 300 ou mais, né? Então, nós estamos ainda nessa caminhada, tá? Para poder fazer... Eu sugiro diminuir realmente o número de questões, porque é muito complicado e para a gente, né, responder, para fazer pesquisa e tal. Eu acho, mas, olha, vocês estão de parabéns, é louvável esse trabalho que vocês estão tendo aí. Ok, obrigado, professora Gina. Excelente contribuição. Professora Creriane. Professor Francisley, eu já falei várias vezes, é uma honra poder estar perto de você, trabalhar com você e ver o quanto você tem contribuído para esse departamento. Parabéns, esse trabalho aqui é um trabalho gigantesco, eu sei que ele está só no início, sei que a gente tem contribuído pouco em vista do que se poderia ser feito, mas eu quero deixar explícito aqui o nosso reconhecimento. E ainda, professor, talvez eu esteja aqui puxando o trabalho para cima de mim mesmo, mas enquanto você fazia essa apresentação, eu fiquei lembrando, a gente se preocupa tanto com o julgamento que outras pessoas fazem da aplicação da filosofia da educação adventista, porque a gente ouve pessoas baseado num fato ou em outro isolado, e generalizando isso, dizendo que a educação adventista está perdida, a educação adventista não tem sido colocada em prática, está ladeira abaixo. Talvez fosse bom a gente fazer um questionário como esse, aplicar um questionário desse para os próprios alunos, para eles mesmos terem uma noção de um referencial de educação adventista, os padrões da educação adventista, o que tem sido oferecido, e para a gente ter noção deles mesmos, qual a impressão que esses alunos têm, qual a diferença que eles veem em ter estudado numa experiência fora do NASP e, de repente, uma experiência aqui. Enfim, talvez fosse bom a gente, né, ir um pouco além, uma sugestão aí para pesquisas futuras. Sem dúvida, professora Creriane, seria um trabalho bem interessante a gente ter uma versão da escala para os docentes, não é? Que tem a ver com a experiência, com as ações dos docentes, as percepções dos docentes, e tem uma versão para os alunos, as percepções dos alunos e as ações dos alunos sobre integração fé-ensino. Um excelente contributo. Eu acho que temos que, na nossa próxima reunião, discutir mais sobre isso, como é que a gente pode adaptar, inclusive diminuindo desse questionário, diminuindo o número de variáveis, fazendo os estudos, né? A professora Gina fez várias sugestões aqui, estão anotadas, estão alinhadas ao que a gente pensa também, viu, Gina? Muito obrigado, eu fico feliz com o seu feedback. Mais alguma pergunta? Ou contributo? Reclamação é com o professor Afonso, não é comigo, tá? Vamos fazer um intervalo, então? 15 minutos e voltamos. Nós vamos voltar com 2 mesas redondas, tá? Não vão embora, não se percam no caminho. Eu sei que o mundo, mas o meu conselho fiel levantem da cadeira, vão beber água, tá? Porque 15 minutos passa rápido, então... 15 minutos não é muito?
Pois, então talvez menos, né? 10 minutos, então. Voltamos. 10 minutos suficiente. 10 minutos, então, para ninguém se perder no caminho. E aí nós vamos voltar. Nesta mesma sala, nós vamos ter a mesa redonda 1, que é com a professora Creriane e o professor Fábio.